A temperatura de um país pode empobrecê-lo? Pode parecer incrível, mas quando analisamos os dados de onde estão localizados os países mais ricos e aqueles que têm economias subdesenvolvidas, uma coisa fica muito clara. Quase todos os países que têm um produto interno bruto alto per capita estão nas regiões mais frias do mundo. Por outro lado, as nações com um produto interno bruto menor per capita geralmente são encontradas nas regiões tropicais, muito mais quentes. Então, por que parece que os países mais quentes estão lutando para acompanhar? O frio realmente ajuda uma economia? Ou há algo mais acontecendo? Quando estudamos um mapa dos produtos internos brutos por país ao redor do mundo, um padrão começa a surgir imediatamente. Parece que a maioria dos países nos trópicos ou regiões mais quentes do planeta, em média, tendem a ter um produto interno bruto menor do que os países que estão em regiões mais temperadas ou frias. Certamente existem exceções a essa observação, mas no geral, quando analisamos os dados econômicos, os países com temperaturas médias mais baixas tendem a ter economias mais fortes do que os países com temperaturas mais quentes. Vejamos alguns exemplos específicos. As 5 maiores economias em 2021 foram os Estados Unidos da América, com um produto interno bruto próximo de 23 trilhões de dólares. China, com 17,7 trilhões de dólares. Japão, com 4,8 trilhões de dólares. Alemanha, com 4,2 trilhões de dólares. E o Reino Unido, com 3,2 trilhões de dólares. Você notará que todos esses 5 países estão em partes temperadas ou mais frias do mundo. Mas e o produto interno bruto per capita? Os países com o maior produto interno bruto em paridade de poder de compra per capita são Luxemburgo, República de Singapura, Irlanda, Catar e Noruega. Esse está mais misturado em termos de região climática do que o produto interno bruto. Mas, se olharmos para um conjunto de dados maior, 14 dos 20 países com o maior produto interno bruto per capita estão fora dos trópicos. Isso significa que 70% dos países com altos produtos internos brutos per capita estão em partes mais temperadas do mundo, o que claramente é estatisticamente significativo. O que isso sugere é que existe uma forte correlação entre a temperatura média e o crescimento econômico de uma nação. Mas, como sabemos, correlação nem sempre significa causalidade. Um dos exemplos mais comuns disso é a correlação entre o aumento das vendas de sorvete e o aumento do número de afogamentos. Se analisarmos apenas os dados, essas duas coisas têm uma forte correlação. O aumento das compras de sorvete coincide com o aumento dos afogamentos. Portanto, se nenhuma análise adicional fosse feita, poderia ser presumido que o consumo de sorvete resulta diretamente em mais afogamentos. No entanto, sabemos que isso não é verdade, pois há uma terceira variável nesse exemplo que não está sendo considerada: o verão. Muitas pessoas compram sorvete no verão, porque está quente. E isso também explica o maior número de pessoas que vão nadar. Portanto, ambas as variáveis tendem a aumentar ao mesmo tempo como resultado do clima quente. Não porque o sorvete causa afogamentos. Sempre que examinamos um cenário de causa e efeito, temos que analisar os dados cuidadosamente e ter cuidado para não tirar conclusões precipitadas e presumir que correlação equivale à causalidade. Existem motivos pelos quais isso pode não ocorrer. O primeiro, como no exemplo anterior, é que pode haver uma terceira variável desconhecida que faz com que as duas variáveis se correlacionem. Aqui, a terceira variável é o verão. Depois, há a possibilidade de erros na coleta de dados. Talvez a amostra fosse muito pequena e não indicativa da relação de causa e efeito no geral. E, finalmente, talvez o padrão seja apenas o resultado do acaso. É muito possível que duas coisas não relacionadas possam parecer estar correlacionadas, quando na realidade são apenas uma coincidência. No entanto, na maioria das vezes, quando duas coisas estão correlacionadas, mas não há uma relação causal, é por causa de uma terceira variável desconhecida. Então, vamos examinar os dados sobre a temperatura de uma região e seu produto interno bruto e ver com o que podemos estar lidando aqui. Quando a temperatura média e o produto interno bruto per capita são comparados entre 98 países ao redor do mundo, os dados parecem apoiar a observação de que quanto mais quente é um país, menor é o seu produto interno bruto per capita. A análise estatística dá uma imagem clara de que existe algum tipo de correlação entre essas duas variáveis. No entanto, até analisarmos os dados mais a fundo, não podemos concluir que há uma ligação causal entre a temperatura e o produto interno bruto. Então, vamos nos aprofundar ainda mais nos dados. Parece que existem duas possibilidades ao examinar os dados brutos. Ou o clima frio gera um produto interno bruto mais alto, ou países com produtos internos brutos altos tornam seu clima mais frio. Descartamos a segunda hipótese, pois sabemos que regiões próximo do Equador
são mais quentes por receberem mais luz solar direta durante o ano, e áreas mais frias do planeta recebem menos luz solar direta. Portanto, podemos afirmar com segurança que a temperatura de uma região inteira não é influenciada pela quantidade de dinheiro que os países dessa parte do mundo ganham. Assim, a conclusão muito mais lógica a ser tirada desses dados é que a temperatura de alguma forma influencia a economia de uma nação. Mas também sabemos que há muitos fatores que podem causar isso. A estabilidade do governo, recursos naturais, classificação de crédito, infraestrutura e muitas outras variáveis contribuem para o produto interno bruto geral de um país. Portanto, para continuarmos analisando a conexão entre temperatura e produto interno bruto, precisamos garantir que a correlação entre essas duas variáveis seja estatisticamente significativa. Para fazerem isso, os estatísticos usam o que é chamado de coeficiente de determinação, ou R². Em um nível básico, esse valor indica quanto da variação na variável dependente pode ser prevista a partir da variável independente. O que precisamos saber agora é se o R² no conjunto de dados de temperatura contra o produto interno bruto que estamos examinando é estatisticamente significativo. Acontece que acaba sendo cerca de 0,087 ou 8,7%. Isso significa que quase 9% do produto interno bruto per capita de um país é determinado pela sua temperatura média. Para colocar isso em perspectiva, de acordo com os dados, cada aumento de 1 grau Celsius na temperatura média faz o produto interno bruto per capita cair cerca de $762. Mais uma vez, definitivamente existem muitos fatores diferentes que influenciam o produto interno bruto de um país, mas, a partir desses dados, parece que a temperatura desempenha um papel estatisticamente significativo. Isso é corroborado pelo fato de uma diminuição no produto interno bruto causada por temperaturas mais quentes não ser apenas um fenômeno em nível global, mas também acontecer dentro dos próprios continentes. Quando examinamos a diferença na produção econômica entre os países da África e da América do Sul, a mesma tendência de antes se mantém verdadeira. A América do Sul tem um produto interno bruto nominal de cerca de 4 trilhões 40 bilhões de dólares. A África tem um produto interno bruto nominal de 3 trilhões 140 bilhões de dólares. Em média, os países mais quentes desses dois continentes têm um produto interno bruto per capita menor do que as nações que se encontram em climas mais temperados. Por exemplo, Uruguai, Argentina e Chile, todos mais distantes do Equador e com temperaturas médias mais baixas do que o resto da América do Sul, têm produtos internos brutos per capita mais altos. Em 2021, o Uruguai teve o maior produto interno bruto per capita, em torno de $17.313 por ano, seguido pelo Chile, com $16.265, e Argentina, com $10.636. Por outro lado, os países ao longo do Equador tinham um produto interno bruto per capita muito mais baixo. A Colômbia tinha cerca de $6.104, o Equador tinha $5.965, e o produto interno bruto per capita do Suriname era cerca de $4.869. A temperatura média no Uruguai é de 17,5 graus Celsius. A temperatura média no Suriname é de cerca de 26 graus Celsius. A disparidade entre o produto interno bruto per capita parece estar correlacionada com as diferenças na temperatura média. Na África, há uma história semelhante. Botsuana, África do Sul e República da Líbia são alguns dos países mais ricos da África continental. Eles também estão mais distantes do Equador do que a maioria das outras nações do continente. O produto interno bruto per capita da África do Sul é de $7.055. O de Botsuana é de $6.805. E o da República da Líbia é de $6.357. No outro extremo, Burundi tem um produto interno bruto per capita de $221,50. O de Serra Leoa é de $480. E a República Democrática do Congo tem um produto interno bruto per capita de cerca de $577. Existem muitos outros fatores que afetam as economias na África, mas a tendência entre a proximidade ao Equador, onde as temperaturas anuais tendem a ser altas, e o produto interno bruto mais baixo também parece ser corroborada neste conjunto de dados. Mesmo quando analisamos um único país, como a Austrália, o mesmo fenômeno parece se manter verdadeiro. Darwin tem muitos recursos naturais e acesso mais fácil a grandes parceiros comerciais como China, República da Indonésia e Índia. Portanto, poderíamos imaginar que Darwin seria uma das cidades mais ricas do país. Em vez disso, Darwin é a capital mais pobre da Austrália,
e, como esperado com base em nossa hipótese, também é a mais quente. Darwin tem uma temperatura média de 28,2 graus Celsius, em parte graças à sua posição na ponta norte da Austrália, mais próximo do Equador. Por outro lado, você poderia esperar que cidades como Melbourne e Sydney, que estão mais distantes das rotas de navegação e não possuem os recursos naturais que Darwin tem, fossem mais pobres. Ainda assim, são as duas cidades mais ricas do país. Como você esperaria, os climas em Melbourne e Sydney são muito mais moderados, com temperaturas anuais em torno de 15,6 graus Celsius. Em 2022, a cidade de Melbourne teve um produto interno bruto de 215 bilhões de dólares australianos. Sydney teve um produto interno bruto de 141 bilhões de dólares australianos. E Darwin teve um produto interno bruto de apenas 9,8 bilhões de dólares australianos. Então, mesmo dentro de um país, a proximidade com os trópicos pode causar um impacto na economia. Para ir um passo além, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts até estudaram se temperaturas mais quentes de ano para ano poderiam afetar a produção econômica. Descobriu-se que nas economias em desenvolvimento, um aumento na temperatura média anual de apenas 1 grau Celsius corresponde a uma diminuição de 1,1% no produto interno bruto per capita. Esse foi um achado surpreendente, pois os pesquisadores notaram que uma economia que está indo bem pode ser jogada em uma recessão com apenas uma mudança de 3% em seu produto interno bruto, então um aumento repentino na temperatura poderia resultar em sérios impactos econômicos. Mas por que as temperaturas parecem desempenhar um papel tão importante no produto interno bruto de um país? Há várias razões para temperaturas mais altas correlacionarem-se com redução na produção econômica, desde queda no rendimento das colheitas até a desaceleração da produtividade dos trabalhadores durante o calor excessivo. Na verdade, não faz muito tempo que governos inteiros frequentemente tinham que parar devido a altas temperaturas e falta de ar-condicionado. Isso significa que o aumento das temperaturas globais, resultado das mudanças climáticas, pode ameaçar economias inteiras. Está evidente que existe algum tipo de correlação entre altas temperaturas e diminuição da produção econômica. Precisamos aprender sobre esse fenômeno examinando o passado. Então, poderemos usar os dados que temos hoje e examinar exatamente o que está acontecendo com a correlação entre temperatura e produto interno bruto. Quando investigamos o passado, surge algo surpreendente. Ao contrário de hoje, algumas das economias e impérios mais poderosos e prósperos do mundo se desenvolveram nos trópicos ou em áreas onde a temperatura média era mais quente do que a maioria. No entanto, quando examinamos a maneira como a civilização se formou e cresceu no passado, tudo começa a ficar claro. E isso porque, antes da industrialização, se uma civilização quisesse crescer em grande escala, vencer guerras e espalhar influência, precisava sustentar uma grande população. E para fazer isso, precisava de uma coisa muito importante: comida. E muita. Milhares e até centenas de anos atrás, a agricultura e a horticultura eram as principais indústrias de todo o império e reino. E durante esse tempo, climas quentes proporcionavam uma vantagem. Se o clima fosse quente na maior parte do ano, as culturas poderiam ser cultivadas continuamente, levando à degradação do solo e possivelmente à fome. Porém, com menos pessoas no passado, novas terras podiam ser desmatadas e a produção agrícola recuperada. Climas mais quentes sustentavam populações maiores que os frios no passado. Os climas quentes da Mesopotâmia, Egito, América Central e Índia deram origem a alguns dos maiores impérios do mundo. No entanto, quando analisamos esses mesmos locais hoje, eles são, em média, menos ricos do que os países em climas mais frios. Dito isso, enquanto populações em climas quentes prosperavam, aquelas em climas frios não estavam simplesmente aguardando serem conquistadas pelas vizinhas de clima quente. Estavam adquirindo uma habilidade para prosperar no futuro. Alguns pesquisadores sugerem que os climas frios, onde a luta para sobreviver durante os meses de inverno era comum, podem ter levado a inovações e práticas que beneficiariam essas partes do mundo nos séculos vindouros. A teoria basicamente diz que as populações de climas frios precisaram encontrar maneiras inovadoras de aumentar a produção de culturas e armazená-las para passar pela escassez que acompanhava as temperaturas congelantes. Isso levou ao acúmulo e armazenamento de recursos, construção de estruturas mais complexas contra as intempéries e planejamento para crescimento e desenvolvimento no longo prazo, mesmo que a nível familiar ou comunitário. Populações de climas mais quentes, contudo, não precisavam necessariamente inovar do mesmo modo.
Isso não quer dizer que essas pessoas não estavam trabalhando duro para melhorar suas vidas ou para inovar à sua maneira. Mas o ambiente em que viviam não exigia o mesmo tipo de acumulação de recursos ou desafios anuais pela sobrevivência que as populações do norte tinham que enfrentar. Se o status quo tivesse permanecido o mesmo e a agricultura fosse a principal indústria da civilização, os territórios mais quentes continuariam a prosperar economicamente. Mas não foi isso que aconteceu. A industrialização tornou a agricultura menos dependente de mão de obra e acelerou as colheitas. A força de um império já não se baseava na capacidade de cultivar colheitas o ano todo, graças a melhores dispositivos de armazenamento e expansão das oportunidades comerciais. Foi durante a Era dos Descobrimentos, a Revolução Científica e a Era Industrial que as práticas econômicas mudaram e muitas das estruturas que vemos hoje tomaram forma. Hoje, a economia não depende de quanto alimento um país é capaz de cultivar, porque tudo o que eles precisam pode ser importado, desde que tenham dinheiro. Em vez disso, nossa economia global funciona com tecnologia, indústria e inovação. Após essa alteração nos indicadores econômicos e de riqueza, começaram a ocorrer coisas estranhas. Pesquisas sugerem que em 1820, países em zonas tropicais ainda tinham um produto nacional bruto per capita de cerca de 70% dos países da zona temperada. No entanto, já em 1992, essa porcentagem despencou. Os trópicos passaram a ter um produto nacional bruto mais próximo de 25% daquele dos países mais frios. E caso você esteja se perguntando, a diferença entre produto interno bruto e produto nacional bruto é que o produto interno bruto é usado para representar o valor total de bens produzidos dentro das fronteiras de um país, enquanto o produto nacional bruto inclui tudo produzido pelos residentes desse país, ocorra ou não dentro da fronteira geográfica. Apenas algo a se considerar. O que alguns pesquisadores sugerem que aconteceu nessa mudança dramática no produto nacional bruto foi que as culturas em regiões mais frias do mundo se prepararam desde cedo para ter sucesso em uma economia global baseada em comércio e aquisição de recursos. E uma vez que partes do mundo, como os países da Europa, os Estados Unidos da América e, eventualmente, a China, tomaram a dianteira na corrida para aumentar sua riqueza em uma nova economia global, foi muito difícil para outras nações alcançarem. Mas só examinando a história, não conseguimos ir muito longe na questão de por que os países frios geralmente são mais ricos do que os países quentes. Para compreendermos o que ocorre no mundo atualmente, devemos analisar por que temperaturas elevadas não favorecem tanto o crescimento econômico quanto os climas mais frios. Essa questão pode ser dividida em várias partes, mas antes de fazermos isso, vamos deixar uma coisa muito clara. Todos os seres humanos têm a mesma capacidade para inovação e crescimento. Populações que viveram em climas mais frios no passado e no presente não são mais inteligentes, mais fortes ou mais habilidosas de qualquer maneira mensurável do que outras pessoas que vivem em partes mais quentes do mundo. A razão pela qual as nações europeias se tornaram tão poderosas e colonizaram grande parte do mundo relaciona-se com dois fatores. Primeiro, os recursos ambientais disponíveis para eles, e segundo, pura sorte. Por exemplo, muitos princípios matemáticos que usamos hoje vieram das regiões mais quentes do Oriente Médio. A pólvora que permitiu aos europeus dizimar culturas indígenas veio da China. E culturas como milho, batatas e chocolate foram todas domesticadas primeiro nas Américas. Há uma possibilidade de que esses povos poderiam ter colonizado o mundo se as circunstâncias tivessem sido um pouco diferentes, ou se estivessem na Europa e tivessem a chance de prosperar ao longo dos séculos. Portanto, é importante lembrar que o motivo pelo qual os países mais frios são mais ricos hoje do que os países mais quentes tem muito pouco a ver com as pessoas em si e muito mais a ver com o ambiente e os recursos disponíveis para eles no passado e no presente. No entanto, também é importante notar que fatores humanos como colonização, governos corruptos e guerras sem sentido impactaram muito o crescimento econômico ao redor do mundo. Como mencionado anteriormente, existem vários fatores que influenciam uma economia, e a temperatura é apenas um deles. Portanto, ao examinarmos o efeito causal entre climas quentes e falta de riqueza, é importante ter em mente que também existem outras variáveis em jogo. Mas dados importantes também podem ser obtidos isolando-se a variável da temperatura e avaliando-se como ela impacta as economias ao redor do mundo de hoje. Vamos começar com a tecnologia. A tecnologia é um dos setores econômicos mais lucrativos do mundo de hoje. Em 2022, o mercado de tecnologia da informação atingiu 8 trilhões 500 e 10 bilhões de dólares, e espera-se que cresça para 11 trilhões e meio de dólares até o ano de 2026.
É indiscutível que a tecnologia tem um grande papel na riqueza de um país. No entanto, nem todas as tecnologias são iguais. Certas bases precisam estar instauradas antes que celulares e microchips possam enriquecer incrivelmente um país. É aqui que começa a disparidade entre os países em uma região fria e aqueles em regiões mais quentes. Nações nos trópicos ficaram para trás em dois setores tecnológicos. O primeiro é a agricultura. Embora a criação de grandes quantidades de culturas não seja o mesmo indicador de prosperidade que era anteriormente na história humana, ainda é incrivelmente importante. Países em climas mais frios têm inovado e encontrado novas maneiras de colher e melhorar o rendimento das terras agrícolas por muito mais tempo do que países em climas mais quentes, apenas por pura necessidade. Países mais quentes simplesmente não precisavam melhorar a tecnologia agrícola tão rapidamente quanto as regiões mais frias devido ao seu clima, o que levou a uma inversão nas populações desses países. Em 1800, a população mundial era pouco mais de 1 bilhão de pessoas. 200 anos depois, existem cerca de 8 bilhões de pessoas no planeta. Isso significa que os países que já possuíam tecnologia agrícola avançada conseguiram sustentar sua população mais facilmente, pois os avanços na medicina e em todos os tipos de outras áreas significaram que a população começou a crescer. Infelizmente, para muitos países nos trópicos, essa tecnologia não foi desenvolvida no mesmo ritmo que em climas mais frios, onde as mudanças sazonais forçaram as indústrias agrícolas a encontrar maneiras únicas de alimentar suas populações em crescimento. Na verdade, dos 12 países com os maiores e mais avançados setores de tecnologia agrícola, não há um único que esteja localizado nos trópicos, sendo os 3 primeiros os Estados Unidos da América, o Reino Unido e o Canadá. Agora, em vez de serem forçados a continuar focando na agricultura, muitos governos em países mais frios podem desviar sua atenção para outros setores econômicos ainda mais lucrativos, como tecnologias de comunicação, computadores avançados e veículos. Muitos países nos trópicos não têm a mesma vantagem tecnológica agrícola que os países mais frios, e a cada ano que passa sem tecnologia agrícola abundante para melhorar os rendimentos das colheitas, as populações em países pobres e quentes estarão focadas em tentar sobreviver e colocar comida suficiente em suas mesas, em vez de inovar e crescer a economia do país. Também deve ser ressaltado que a tecnologia agrícola que foi desenvolvida para climas temperados pode se difundir através das fronteiras para outros climas temperados. Porém, o mesmo não se aplica à transferência de tecnologia para uma região mais quente do mundo. Certas inovações tornam a agricultura em regiões frias mais sustentável e abundante, mas não funcionariam em climas quentes. Dito isso, certamente também existe tecnologia agrícola que poderia beneficiar todas as partes do mundo, independentemente da temperatura, que não foi ativamente compartilhada com países mais pobres, porque não geraria lucros para as empresas ou governos que as projetaram. A saúde é outro setor tecnológico prejudicado em muitos países quentes. Quando a população e a força de trabalho de um país sofrem de doenças, são menos produtivas do que aquelas com melhor saúde. Não é que os climas mais quentes não tenham cientistas e médicos para desenvolver um setor de saúde próspero. É a falta de recursos em geral que dificulta os esforços para melhorar a qualidade de vida em muitos países mais quentes. Retornaremos mais tarde ao motivo do impacto negativo dos climas quentes na saúde. No entanto, é importante entender que muitas doenças e problemas de saúde que surgem em partes mais quentes do mundo não existem em regiões mais frias. E apesar de cientistas e médicos em países próximos dos trópicos saberem como prevenir ou até curar muitas doenças, eles simplesmente não têm a capacidade de produzir e distribuir os medicamentos necessários devido a fatores sociais e econômicos. Mas é aqui que voltamos à questão de países em regiões temperadas estarem tão à frente em termos de riqueza econômica que os outros não conseguem acompanhar. Países ricos podem se dar ao luxo de ter grandes empresas farmacêuticas que gastam bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. É por isso que a maioria dos remédios para a malária são feitos em países frios, onde a doença não é problema. Essas empresas podem lucrar com medicamentos, mesmo que não sejam usados para melhorar a saúde das pessoas no país da matriz. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde, um tratamento completo para curar a malária custa apenas cerca de $2,40 nos Estados Unidos da América. Contudo, esses mesmos remédios da mesma companhia são comercializados por um preço 5 vezes maior em partes da África, que necessitam desesperadamente do medicamento para salvar vidas. Existem inúmeros exemplos de tecnologias da saúde e indisponibilidade de medicamentos em países devido à falta de recursos e dinheiro.
Isso agrava a situação da saúde pública, que custa mais vidas e esgota a renda das famílias que estão tentando adquirir medicamentos e tratamentos para salvar seus entes queridos. E nem é preciso dizer que, se um governo e seu povo estão gastando grandes somas de tempo e dinheiro tentando adquirir medicamentos, provavelmente não estão inovando em uma atividade lucrativa em crescimento para impulsionar a economia de seu país. Então, este é provavelmente um bom momento para discutir por que as lacunas tecnológica e econômica em geral cresceram tanto entre países frios e quentes. Isso nos auxiliará a compreender como países em regiões mais frias do mundo se tornaram economicamente poderosos e avançados. Isso foi mencionado algumas vezes e vale a pena repetir novamente. A temperatura em si não é a única razão pela qual as nações nos trópicos tendem a ser menos ricas do que os países em partes mais temperadas do mundo. No entanto, a temperatura desempenhou um papel importante no passado que permitiu a determinadas nações inovar de maneiras que mais tarde as beneficiariam. Não há melhor exemplo disso do que o que aconteceu na Europa, onde os europeus tiveram a sorte de ter uma abundância de recursos naturais e um ambiente propício para promover o avanço de certas tecnologias que lhes permitiram enriquecer e expandir-se cedo. Essa vantagem eventualmente levou os países europeus a colonizar grande parte do mundo. No entanto, cabe ressaltar que os países em climas mais temperados permaneceram territórios ou mantiveram laços estreitos com a Europa, mesmo depois de terem conquistado sua soberania. O mesmo não pode ser dito dos territórios nos trópicos que foram colonizados. Foi aqui que muitos colonizadores europeus estabeleceram governos, despojaram as terras de seus recursos e, quando não lhes convinha mais, deixaram o país em ruínas e com vacâncias de poder que, na maioria das vezes, eram preenchidas por líderes impiedosos. Portanto, não deve ser surpresa que os países nos trópicos que foram colonizados lutaram para encontrar estabilidade depois que se tornaram nações soberanas. E sem um governo estável, uma economia não pode crescer. A temperatura e os efeitos secundários, como o aumento de doenças infecciosas, provavelmente são motivos para alguns territórios tropicais terem sido abandonados pelos colonizadores, enquanto mantiveram as colônias em regiões mais temperadas. E, de uma perspectiva puramente econômica, um território controlado por um país com uma economia em expansão quase sempre terá mais dinheiro e recursos do que uma colônia que foi explorada e depois deixada à sua sorte. Isso não quer dizer que os colonizadores europeus ainda deveriam estar no controle de territórios ao redor do mundo. É somente uma observação sobre a influência da estabilidade governamental na economia. Além de ter obstáculos para garantir necessidades de saúde, os trópicos também têm muito mais casos de doenças por causa da temperatura. Uma população saudável resulta em uma força de trabalho produtiva e em uma economia mais forte. Contudo, as enfermidades podem reduzir a produtividade, especialmente se considerarmos os impactos sanitários e sociais que elas podem provocar em um país. Por exemplo, a mortalidade infantil em países tropicais é 50% maior do que em países mais frios, e a expectativa de vida é aproximadamente 8% menor em países quentes do que em países mais frios. Esses números apresentam um cenário sombrio de como temperatura, saúde pública e economia podem estar todos interligados. Uma das razões pelas quais os trópicos são tão atingidos por doenças é que raramente há temperaturas congelantes, as quais normalmente dificultam os ciclos de reprodução e transmissão de vírus e bactérias. Em vez disso, os patógenos têm condições favoráveis o ano todo, o que lhes permite infectar mais hospedeiros do que em climas mais frios. Isso pode permitir que cepas mais virulentas evoluam, pois toda vez que um patógeno salta para um novo hospedeiro, há uma chance de mutações em seu código genético que poderiam torná-lo mais forte ou mais resistente aos tratamentos atuais. Outra consequência do clima quente durante todo o ano é que as populações de insetos tendem a prosperar. Em climas mais frios, os insetos morrem e as populações permanecem dormentes por vários meses. É por isso que países como os Estados Unidos da América e o sul da Europa, que tiveram que lidar com a malária por um tempo, conseguiram praticamente erradicá-la. Todos os anos, a população de mosquitos era suprimida durante os meses mais frios, o que permitia tempo para a implementação de medidas preventivas e a distribuição de medicamentos. No entanto, em regiões tropicais, essa diminuição na população de insetos nunca ocorre. Isso apenas agrava ainda mais o problema do patógeno. Isso também leva a alguns problemas importantes em outros setores da economia de um país. Mesmo que a agricultura não seja o setor mais importante de uma economia, ela ainda é fundamental para alimentar a população
e gerar receita por meio de exportações. No entanto, ao contrário do que se pode acreditar, o clima quente e ensolarado durante todo o ano não é propício para o cultivo de lavouras. Para culturas básicas como arroz, milho e trigo, a produtividade e o rendimento são realmente muito maiores em zonas temperadas do que em zonas tropicais. Estima-se que a produtividade dessas plantas por hectare seja cerca de 50% maior em países com climas temperados. Isso pode ser atribuído, em grande parte, a esses mesmos fatores mencionados anteriormente. Insetos e pragas são um enorme problema para os agricultores nos trópicos. Sem geadas e as estações frias para reduzir seus números, as pragas consomem campos inteiros de culturas ao longo do ano. Isso significa que às vezes são usados mais pesticidas, o que não é apenas caro, mas resulta em considerável dano ambiental e degradação do solo e do abastecimento de água. Por sua vez, isso cria campos menos férteis, o que então agrava a menor produtividade das culturas nos trópicos. Quase sempre será mais acessível para as economias em desenvolvimento produzirem seus próprios alimentos do que importá-los. Assim, enquanto agricultores batalham para aumentar a produção nas regiões tropicais, governos precisam importar mais grãos, frutas e vegetais de outros países. Isso é caro e apenas pressiona ainda mais o orçamento da população e da economia como um todo. Além disso, os alimentos importados muitas vezes vêm de países em regiões temperadas que têm um excedente, o que só leva a um crescimento ainda maior dessas economias, enquanto os países nos trópicos gastam dinheiro para alimentar suas populações. Os maiores exportadores de culturas em 2022 foram os Estados Unidos da América, que exportaram cerca de 118 bilhões de dólares em culturas, os Países Baixos, que exportaram 79 bilhões de dólares em culturas, seguidos pela Alemanha e França, que exportaram cerca de 70 bilhões de dólares em culturas cada um. Portanto, fica bastante claro pelos dados que os países em regiões temperadas estão cultivando e vendendo mais culturas do que os países nos trópicos, com temperaturas mais altas. A variabilidade sazonal também é muito importante para o cultivo de culturas, pois a geada e a neve permitem o acúmulo de matéria orgânica que, quando decomposta, cria um solo fértil. Nos trópicos, qualquer matéria orgânica que esteja na superfície é rapidamente decomposta por insetos e micróbios, como bactérias e fungos. A rápida decomposição não permite que grandes quantidades de nutrientes sejam recicladas de volta ao solo. Portanto, a terra de cultivo pode rapidamente ficar sem matéria orgânica, responsável por torná-la fértil. Algumas pesquisas sugerem que, embora a agricultura não seja tão importante para a economia de uma nação como era antes, o sucesso agrícola no passado permitiu que certas nações acumulassem grandes quantidades de capital no início da história. Uma vez que esses países obtiveram vantagem no crescimento econômico, tornou-se difícil para outras economias alcançá-los, principalmente as arruinadas pelo colonialismo. Claro, existem exceções para todas as regras, e estamos prestes a examinar várias nações que venceram as probabilidades e estão prosperando nos trópicos. Mas, antes de fazermos isso, vale a pena mencionar que todos os problemas de saúde econômica e agrícola com que os países em climas mais quentes estão lidando poderiam ser remediados. Possuímos tecnologia para aumentar a produtividade de colheitas até em locais extremamente quentes do planeta. Temos acesso a medicamentos que poderiam suprimir ou até mesmo erradicar doenças infecciosas que estão assolando países nos trópicos. Temos a capacidade de formar parcerias comerciais que seriam mutuamente benéficas, sem tirar proveito de uma nação com uma economia em desenvolvimento. Como espécie, escolhemos esmagadoramente não fazer essas coisas, especialmente nos mais altos níveis de governo e negócios. Vivemos em uma economia global, onde obter lucro é mais importante do que proporcionar a todos os direitos humanos básicos. Mas talvez no futuro haja uma mudança cultural em toda a espécie para o compartilhamento de tecnologias, informações e remédios em prol de todos. Apesar de estarem em desvantagem, alguns países nos trópicos têm economias prósperas. Eles são poucos e distantes entre si, mas parece possível que, se outros fatores econômicos como estabilidade política, avanços tecnológicos e abundância de recursos naturais superam os danos causados pelas altas temperaturas, até mesmo as nações nos trópicos podem ter economias prósperas. A República de Singapura talvez seja o exemplo mais prevalente. Esse país insular e cidade-estado fica logo ao norte do Equador, em uma das zonas ecológicas mais quentes do mundo. A temperatura média na República de Singapura fica entre 25 e 31 graus Celsius. No entanto, é raro que fique muito mais frio do que isso, o que significa que não há meses com clima temperado.
A República de Singapura também tem um produto interno bruto, per capita de cerca de 118.887 dólares, que é o segundo mais alto do mundo depois de Luxemburgo. Então, como a República de Singapura tem uma economia tão próspera, muito disso tem a ver com a localização da cidade, juntamente com as principais vias navegáveis que os navios precisam passar para ir do Oceano Índico ao Mar do Sul da China e ao resto da Ásia Oriental. Isso fez da República de Singapura uma das capitais do comércio mundial. Isso, juntamente com impostos baixos, poucas restrições de capital e políticas de imigração liberais, permitiu que a nação e seu povo prosperassem, apesar de ser um país de clima quente. Depois, há países no Oriente Médio, como Catar, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, que estão todos entre as 20 nações mais ricas do mundo. No Catar, a temperatura normalmente ultrapassa 30 graus Celsius todos os dias do ano. Nos Emirados Árabes Unidos, a temperatura varia de 14 a 41 graus Celsius. O que está claro é que as temperaturas nessas regiões raramente, se alguma vez, caem abaixo de zero e há pouca variação sazonal. No entanto, isso não os impediu de acumular uma enorme quantidade de riqueza. Mas, ao contrário das nações na República Centro-Africana e no meio da América do Sul, esses países têm enormes quantidades de petróleo, que é vendido em todo o mundo. E esse único produto de exportação literalmente alimenta toda a economia desses países. Mas os combustíveis fósseis não são eternos. Quando o petróleo acabar, o dinheiro também acabará. E as nações outrora ricas em petróleo poderão acabar se parecendo muito com os outros países tropicais de hoje. E também ao outro extremo do espectro. Nem todo país frio tem uma economia em expansão. A Coreia do Norte está definitivamente em um clima mais frio, onde a temperatura nos meses de inverno pode chegar a até menos 26,5 graus Celsius em algumas partes. No entanto, o produto interno bruto per capita na Coreia do Norte é de cerca de 1.300 dólares. Isso não é surpreendente, devido ao controle que Kim Jong-un tem sobre o país e a falta geral de vontade de lidar com qualquer nação ocidental. A ditadura política e o isolamento contra grande parte do mundo pela Coreia do Norte levaram esse país da zona temperada a ser um dos mais pobres do mundo. E também temos a Rússia. Essa nação literalmente abrange quase toda a zona temperada da Ásia, mas sua economia está em frangalhos. Mas isso não se deve ao fato de a Rússia não ter recursos ou ser tecnologicamente subdesenvolvida. Como o país é liderado por um ditador ávido por poder e um regime autoritário, a guerra de Putin na Ucrânia levou à imposição de sanções à Rússia, o que está começando a afundar sua economia. A economia russa poderia ser uma das maiores do mundo, mas ações políticas levaram a um produto interno bruto per capita de cerca de 12 mil dólares, colocando-a na posição 63 da lista das nações mais ricas. Então, o que o futuro reserva? Os dados indicam correlação entre altas temperaturas e menor produção econômica. Portanto, é alarmante que nas próximas décadas todo o planeta vai ficar mais quente como resultado das mudanças climáticas. É muito provável que os países em desenvolvimento e as nações pobres sejam os mais atingidos pelas mudanças nas temperaturas globais. Porém, até nações em climas temperados sentirão os efeitos. Estima-se que até 2030 as temperaturas globais estejam 1,5 graus Celsius acima da média atual, segundo cientistas climáticos. Lembra-se daquele cálculo no início do vídeo? Que um aumento de 1 grau Celsius na temperatura média faz o produto interno bruto per capita cair cerca de 762 dólares. Então, na próxima década, o produto interno bruto per capita poderia teoricamente cair mais de 1.000 dólares em certas partes do mundo, apenas por causa de temperaturas mais altas. Isso não leva em consideração os impactos ambientais, como tempestades mais intensas e aumento do nível do mar, que provavelmente causarão ainda mais danos a indivíduos e economias. Então, embora não haja uma resposta definitiva sobre por que os países com temperaturas mais altas tendem a ser menos ricos do que os países com temperaturas mais frias, é provável que seja uma combinação de fatores tecnológicos, sanitários, agrícolas, sociais e históricos que estão contribuindo para as diferenças na prosperidade econômica que vemos hoje, muitos dos quais são resultado de ações passadas na história humana. O que sabemos com certeza, no entanto, é que os dados mostram uma clara correlação entre temperaturas quentes e países menos ricos.
Ainda é necessário fazer mais pesquisas, mas esperamos que possamos aprender com o passado para criarmos um futuro melhor para todos.